Mas agora a gente vai falar de ansiedade e de coração. Qual será essa relação? Como é que são esses batimentos do nosso coração? Porque quando a gente fica ansioso, alguma coisa muda. Quem vai contar tudo pra gente hoje mais uma vez, querido Dr. Hélio Castelo, seja bem-vindo mais uma vez. Cardiologista, que eu adoro bater papo com você, tão bom. E hoje você já trouxe aqui, ó, nosso amigo... É, o coração. Lindo, o coração. Aí tão bonito, né? Eu acho tão bacana poder, assim, a gente enxergar de pertinho. Esse aqui é um tamanho quase mais igual, ou menos. mais ou menos, né? É, porque o coração é mais ou menos o tamanho da tua mão fechada. Tá, então, para cada um ter uma... Então, no meu seria esse tamanho, mais né? Mais ou menos esse tamanho. Muito legal. Olha, a gente tem umas imagens, a gente tem um vídeo para introduzir a nossa pauta, exatamente para explicar como é o funcionamento desse coração. Queria que você explicasse para a gente, doutor Hélio, como é que então acontecem esses batimentos, né? Como é que ele manda aí essa troca sanguínea, enfim, para a gente entender direitinho e, claro, relacionar com a ansiedade. Nosso vídeo está pronto? Podemos colocar? Então vamos lá, na tela, o doutor vai explicar pra gente, olha lá. Bom, aqui o coração contraindo, né? Ele fica no meio do peito, um pouquinho voltado para a esquerda, né? Todo mundo acha que está aqui do lado esquerdo, na verdade ele está no meio, com a ponta, vamos dizer assim, que é essa parte aqui voltada para o lado esquerdo. Tá. Né? Aqui é o músculo do coração, que a gente chama de miocárdio. Quando você tem um infarto, é o infarto do miocárdio. É esse músculo que acaba sofrendo com o infarto. Essa parte interna do coração, essa parte externa, e aqui é o músculo que contrai. Né? Aqui a gente vê a circulação do coração, essas artérias aqui em volta, porque aqui nós também temos, né? Tá, sempre ilustrados, né? Vermelho, azul. O vermelhinho seriam as artérias coronárias, que elas vão nutrir esse músculo. E elas acabam nutrindo esse músculo. Isso aqui são as fibras musculares do coração contraindo. Então ela contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso, claro, é o mecanismo aí, enfim, é o normal do coração, dos batimentos. Nós temos 4 cavidades, como se fossem 4 salinhas. Tá. Então o sangue chega num determinado ponto, vai para o outro, daqui vai para o pulmão, recebe oxigênio, volta do outro lado e aí ele vai para todo o corpo. Para todo o corpo. Então nós temos 2 lados, por isso tem o lado esquerdo e direito do coração. O lado esquerdo bombeia o sangue para o corpo todo e o lado direito manda para o pulmão para receber oxigênio. Perfeito. Aqui é o lado direito mandando para uma das válvulas, nós temos 4 válvulas, né? E aqui o lado esquerdo já mandando para todo o corpo. E esse, então, como a gente citou, é o funcionamento normal do coração. Olha, como que a gente pode dizer aí, quando a gente fala desse bombeamento, né, das batidas do coração, como que a gente pode considerar normal aí? De quanto a quanto para considerar um batimento normal? A frequência cardíaca habitual, vamos dizer assim, do coração varia entre 60 e 100. Tá. Né? Obviamente que isso muda em várias coisas. Por exemplo, uma criança, um bebê, tem uma batida muito maior que 100, né? Quando é pequenininho. Conforme vai crescendo, essa batida vai diminuindo, vai chegando na batida do adulto. Em contrapartida, o indivíduo que treina muito, faz muita academia, sei lá, 5, 6 vezes por dia, principalmente aeróbico, tende a bater menos. Então bate 50, 40 e pouco. Que é o que a gente brinca, batimento de atleta, né? Exatamente. O maratonista tem 40 e pouco de frequência. Olha só. Nossa, baixíssimo. Porque ele precisa bater menos para fazer o mesmo trabalho. Entendi. Ele acaba se esforçando menos. Se esforçando menos. Agora, quando a gente acompanha essas imagens e pensa nisso, acho que muita gente já teve a experiência em algum momento de pegar o pulso, né, e começar a contar aí esses batimentos num momento até, não diria de fragilidade, mas de ansiedade mesmo. O que acontece então, doutor Hélio? Como é que a gente pode explicar essa relação da ansiedade com o coração? Já existem vários estudos, Carol, mostrando que a ansiedade e a depressão são fatores de risco para problemas cardíacos e também pioram o tratamento. Então, você tem um indivíduo, por exemplo, que operou, ou que fez uma angioplastia, ou que está tomando remédio. Se ele tem depressão, tem ansiedade, é mais difícil tratar e complicar mais. Entendi. Tanto a ansiedade como a depressão, ela aumenta a frequência cardíaca, tende a aumentar a pressão arterial e, com isso, força mais o coração. Esse é um dos mecanismos. Além disso, o próprio estresse facilita que forme as plaquinhas de gordura que pode entupir essas artérias, que são as artérias coronárias. Então, automaticamente, um momento de estresse, um momento de nervosismo,
naturalmente isso pode acontecer, tendo já... Não, no momento de estresse, não é que vai entupir naquele momento, vai formar plaquinha, mas quer dizer, a pessoa que já tem uma predisposição, ela tem a maior chance de ter infarto. Além disso, pode causar uma coisa que a gente chama de vasoespasmo. O coração, essas artérias, elas dilatam e contraem também. Então, quando você tem ação desses hormônios da ansiedade e do estresse, se contrai mais, dificulta a passagem de sangue e pode causar arritmias e infartos. Então, então a gente chegou aí no problema que pode causar. Eu vou deixar uma perguntinha, que é da Mônica Spring. Mônica, um beijo para você. Ela sempre escreve pra gente. Carol, ansiedade pode estar relacionada com hipertensão? Como combater a ansiedade? Beijos de Portugal. Querida Mônica, nos assiste de Portugal. Um beijo para você. Então, é importante falar para a Mônica. O indivíduo que é hipertenso, ele aumenta a produção, às vezes, desses hormônios que fazem com que a pressão sobe e as artérias se contraem. Se for ansioso, aumenta o risco de piorar a hipertensão. Fica mais difícil de tratar e etc. Existe um termo novo até agora, mais recente, que chama alexitimia. A alexitimia é aquela coisa que sempre me perguntaram em todo o programa. A pessoa que guarda e não consegue falar os problemas dela. Então, existem alguns estudos mostrando que a alexitimia, que é essa coisa de você não conseguir demonstrar bem a tua emoção, ela aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, piora a hipertensão e pode piorar também os quadros cardiológicos vários. Olha só que interessante. É muito difícil mudar a personalidade da pessoa. Aquela pessoa bem fechada, né? Que não consegue, enfim, abrir mesmo, né? Para qualquer pessoa, guarda tudo, né? Tanto que hoje a gente, o cardiologista acaba fazendo muito o papel de psicólogo, mas sem dúvida. Muitas vezes a gente tem encaminhado para psicólogos ou psiquiatras pacientes que estão extremamente ansiosos, ou extremamente depressivos, para tentar controlar isso, para ver se a gente consegue tratar melhor. Esse problema do coração. Exatamente. Agora, tem alguma dica, doutor Hélio, que a gente possa, assim, começar a introduzir no dia a dia, aos poucos, que pode melhorar esse quadro de ansiedade? Como é que a gente presta atenção que aquilo está se agravando? Puxa, é muito difícil, sabe, Carol, a gente passar uma dica para as pessoas, porque elas vão mudar uma coisa que faz parte delas. Eu acho que se você acabar utilizando algumas coisas outras para fazer, quer dizer, vai praticar um esporte, se curte isso, para você sair um pouco da sua rotina, isso pode ajudar bastante. Curtir outras coisas, quer dizer, pegar um cinema, etc. Em alguns casos, fazer um tratamento mesmo, né? Não tomar o antidepressivo da vizinha, isso em hipótese alguma que é perigoso, mas fazer um tratamento, procurar um profissional que entende disso, já está mostrando que a atividade física diminui a depressão, diminui a ansiedade. É verdade, né? é verdade. E eu acho que também é não criar muita expectativa nas coisas. Sem dúvida. Viver cada dia... De cada vez. De cada vez. Não é verdade? Exatamente. Aliás, eu vou pedir para a gente colocar de novo as imagens aqui do coração e eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente é tomado aí por alguma emoção, já que aconteceu, e eu acho que quando as coisas acontecem ao vivo a gente tem que colocar e não esquecer em fingir que não aconteceu nada, nesse momento acontece alguma mudança, não só nessa frequência cardíaca, mas tem pessoas que têm alguma outra coisa, algum outro problema ligado ao coração quando recebem notícias assim, não só, claro, quando chega no ponto do infarto, né, numa coisa mais séria. Bom, a primeira coisa que acontece é o nosso corpo é preparado para fuga, porque aquilo é um estresse muito grande. Então, é a mesma coisa que acontece no estresse de receber uma notícia ruim, quando uma pessoa chega para te assaltar, por exemplo. Então, ele te prepara para fugir. E ele prepara como? Ele faz com que o coração bata mais rápido. Como eu te falei, os vasos se contraem, então é comum a pessoa ficar um pouco mais pálida. Transpirar às vezes, porque é como se ela estivesse preparada para fazer o exercício. E esse bater mais rápido do coração e mais forte, e a contração dos vasos faz com que a pressão suba um pouco. Entendi. Né? Se a pessoa é uma pessoa normal, que não tem hipertensão, etc., tal, ela sobe um pouco, volta a baixar e tudo bem, a coisa é controlada. Se a pessoa é hipertensa, já tem algum problema, algum problema ou não toma remédio direito,
pode desencadear uma crise de hipertensão, que pode levar a pessoa para um hospital, etc., e podendo levar um acidente vascular cerebral, qualquer coisa, por uma hipertensão muito alta. Olha só. Entende? Então, tanto que as pessoas falam, eu tive um infarto porque morreu um amigo, eu estava no velório. Não necessariamente foi a morte do amigo. Você devia ter uma doença predisponente, que aquilo lá fez com que desencadeou. Olha só, por isso que é importante fazer os exames regularmente, até para que se descubra, né, se existe aí alguma outra coisa relacionada. É o que a gente sempre fala, né, Carol, a nossa vida é feita de emoções, boas e ruins. Não tem jeito, quer dizer, até agora a gente está vendo aqui o começo do teu programa com coisas tão bonitas, todo mundo rindo. Super energia, e agora você olha para todo mundo, uma energia super difícil, triste, né? Por mais que a gente, claro, que a gente está aqui, é o que eu digo, né, somos profissionais, é o trabalho, a gente vai seguir, enfim, eu acho que a gente tem que ter sempre energia boa, mas difícil, assim, esse tipo de surpresa desagradável, difícil. Um indivíduo jovem que tinha ainda muita coisa pela frente, uma família que ele deixa que com certeza deve ter filhos, etc. Então, isso daí, tanto os momentos bons como ruins, fazem parte da nossa vida, a gente não tem como bloquear isso. Então, a gente tem que preparar o nosso organismo para isso. Coração, vasos, a cabeça, tudo isso, preparar para as emoções, porque elas fazem parte da vida. E fazendo os exames, procurando sempre o médico, com certeza a gente vai ter menos chance de ter algum problema. Diminui o risco, né? A gente tem aí uma perguntinha no Insta, vamos fazer a perguntinha ao vivo, então. Gabriele, um beijo para você, vamos ver o que ela quer saber. Eu vou chegar aqui pertinho. Uma pessoa ansiosa tem mais risco de sofrer um infarte do que outras. Beijos para mim e para Evelyn. Beijos então para as duas. Tem total relação ou pessoas que nunca tiveram aí esses quadros de ansiedade podem surpreender e ter um infarto também, doutor Hélio? Então, a pessoa ansiosa, a ansiedade, o estresse, a depressão são hoje fatores de risco para a doença do coração. Caminham juntos. Então, ela tem um risco um pouquinho maior. Obviamente que se ela tiver o substrato anatômico, o que vem a ser isso? Se ela já tiver plaquinha de gordura nos vasos, etc. tal, você pegar um cara tranquilo, tem uma vida light, vamos dizer assim, como todo mundo diz, e pegar uma pessoa extremamente ansiosa, depressiva, essa tem mais risco que a outra, não tem dúvida. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Agora, a gente tem um tempinho a mais, eu acho importante a gente citar aí os problemas, como a gente colocou aqui, que podem ocorrer, então pode ser um infarto, algum problema cardíaco, como, também vascular, né, como você citou. Quais são hoje, então, os recursos que a gente tem cirúrgicos para um momento de emergência como esse, que a pessoa tem aí uma notícia, ou que ela já tem um quadro de ansiedade e que por algum motivo possa se agravar e ter um problema mais sério de coração? Bom, se a gente pensar nos 3 problemas mais graves que podem ocorrer, volto a dizer que não é qualquer ansiedade que vai causar isso. A pessoa tem que ter uma doença de base. Vamos dizer, o infarto, ou o derrame, que é o acidente vascular cerebral, que é a mesma doença, só que é no cérebro, né? A obstrução, ou o aneurisma de aorta, que é a dissecção de aorta, que ela esgarça a aorta, que é essa artéria que é a maior artéria do corpo. Geralmente causado por uma subida abrupta da pressão. Quer dizer, as 3 coisas, a primeira coisa é correr para o hospital o mais rápido possível. Imediatamente. Chegando no hospital, são feitos vários exames para diagnosticar. No caso do infarto, ontem mesmo nós tivemos um paciente no hospital. Você leva para o setor de hemodinâmica, que é onde faz cateterismo cardíaco, e tenta desobstruir, tem uma chance de 95% a 98% tem como te mostrar onde que... de desobstruir uma dessas artérias que fica no coração, que são as coronárias. Então você tem 95% a 98% de chance de desobstruir e melhorar o infarto, tornando o infarto que ia ser grande menor. Certo. Isso nas primeiras horas, né? Nas primeiras horas. Quanto mais rápido, melhor. Você pode fazer isso até 12 horas, mas a gente sabe que nas primeiras 2 horas o risco de morte do indivíduo, se ele fizer isso, cai para 5%. Conforme vai aumentando, pode chegar a 50%. Então, você tem que trabalhar rápido. O AVC hoje também tem vários hospitais bem equipados que tem unidade de stroke, que a gente chama. Stroke é AVC em inglês. Que traz o indivíduo e ele tenta, através de um procedimento de cateterismo, desentupir a artéria do cérebro também. E a dissecção de aorta,
você tem como colocar uma prótese para cobrir aquela parte que esgarçou. Então, que seria essa daqui que a gente mostrou. Então, tudo isso dá para tratar, mas assim, tempo é vida, tem que ir muito rápido. E os sintomas, mais uma vez, a gente tem um tempinho, mas eu acho que vale a pena. Sentiu dor daqui para cima. Dor acima de umbigo. Eu nunca esqueço, sempre falo, inclusive, para os meus pais, né? A gente vai falando para as pessoas, né, Vai? Você sabe, né, Vai? Já prestou atenção, ó. Dor do umbigo para cima. É perigo. É perigo. Pode ser, pode não ser nada, pode ser alguma coisa mais grave. Então, em relação ao AVC, só para complementar, qualquer alteração que a pessoa teve, principalmente idosos, não é só ficar paralisado um lado. Não está conseguindo falar, perdeu a memória, falou algumas coisas que não eram normal, fez xixi, quer dizer, alguma coisa que está estranha. Que demonstre um quadro estranho. Leva porque pode estar começando um AVC. Olha, e aí a gente consegue, como você falou, rapidamente tratar. Gente, esse assunto, olha, a gente poderia falar muito, é uma delícia bater papo sempre com o Dr. Hélio Castelo, ele que é cardiologista, vem sempre ao programa. Claro que as dúvidas que chegaram a gente vai colocar em outras pautas. Eu acho que ficou muito bem ilustrado, é tão bacana poder ver, afinal, tão bonito, né? Fica bonito. Enfim, fica super bonito, né? O batimento e tudo, o coração entender e pensar, vamos então... ontem a gente falou sobre isso, eu acho que foi ontem, esse lance de relaxar, de fazer um pouquinho de meditação, é difícil. Tem estudos mostrando que a yoga melhora. Então, olha, quem quiser saber mais, eu vou fazer um agradecimento ao www.grupoangiocardio.com.br grupoangiocardio.com.br. Doutor Hélio, claro que volta ao programa tantas outras vezes. Obrigada